Salve pessoal, a gente está aqui no servidor da China para fazer análise da flecheira, né, da flecheira da lua, a Las Comune. Podia ter colocado um nome mais legalzinho nela, né, porque esse nome é muito estranho. Mas enfim, antes de começar aqui a trazer um geral sobre ela, vou pedir a vocês que inscrevam-se, deixem o like, comentem e compartilhem, porque é bem importante. Se vocês quiserem estar dando uma força, temos aí a aba de membros que vai me ajudar pra caramba. E antes de fazermos um geral, temos aí um recado rápido da patrocinadora do nosso canal, a Jolimax, e já estamos de volta. Pessoal, tô passando aqui para dar um recado. Sabemos que Hades, o imperador do mundo dos mortos, acabou de chegar aqui no jogo, e é claro que a Jolimax não ia ficar de fora dessa. Tá acontecendo um evento épico aqui no site, de 17 a 30 de abril, vocês estão super convidados a um evento cheio de prêmios. Durante o evento, ao logar no site e fazer recargas, vocês ganham chances de girar a roleta e de obter muitos prêmios instantâneos que podem ser 6.480 Double Coins, baú de escolha de personagens, sangue divino, telecinese, cupom de desconto, pedra astral e muito mais. Para ter essas chances de girar, é bem simples e bem tranquilo. Fazer check-in diário no site da Jolimax te dá uma chance, até 14 chances por evento, né? Temos aqui, ó, check-in diário, já fiz o meu. Recargas de qualquer valor te dá mais uma chance, até 40 chances. Recarga de 680 Double Coins te dá 15 chances. E convidar amigos dá uma chance por amigo, até 10 chances, tá? Vocês também podem desbloquear bundles garantidos e exclusivos ao recarregar packs maiores. Recarregando 66.800 Double Coins, vocês recebem 2 baús de escolha de personagem, 50 pedras astrais, 80 sangue divinos, telecinese e vontade divina também. E recarregando o pack de 6.480, vocês também ganham muitos prêmios. Corre que é por tempo limitado, tá? Os códigos vão estar aparecendo na tela e o link vai estar na descrição. Lembrando, gente, que é bem simples aqui de participar. Vocês podem inserir o código aqui, vão resgatar, vai ganhar a chance de vocês, ganhar os prêmios adicionais do código. Vocês vão vir aqui, vão sortear as suas chances, eu aqui já sorteei as minhas, tá? Então eu não consigo sortear mais, amanhã eu vou fazer check-in de novo, eu vou vir novamente sortear minha conta. Na verdade, sortear a minha chance. Mas, gente, lembre-se, quando forem participar do evento, entrem com a conta que vocês costumam utilizar para entrar no jogo, tá? Mesmo e-mail, se você já compra recorrente aqui na Jolimax, utiliza a conta que você já usa para fazer o seu cash. Se você ainda não compra, é a primeira vez que você está chegando aqui, seja primeiramente muito bem-vindo. E utilize aqui a conta principal que você usa dentro do seu jogo para que os seus prêmios caiam lá dentro do correio, para que seja mais fácil para você resgatar e que não haja nenhum erro e nada desse tipo, tá? Lembre-se também que a Jolimax é a parceira oficial, não só do Sensei Lenda da Justiça, mas de muitos outros jogos que atuam aí no mercado até hoje. Fiquem com o vídeo agora. E voltamos aí, né, para você que quer fazer um personagem de flecha fora o Ox de Touro, que é meta PVP. Temos aqui alguns personagens interessantes, como a própria aqui, a Las Comune, né, a roupa dela é meio reveladora. Temos aqui a artezinha da personagem. A roda de amizade dela é com Calypso, Artemis, Ior e Queen, que esse aqui não faz sentido na minha cabeça, mas enfim. E vamos lá dar uma geral nas habilidades dela, né, porque provavelmente o pessoal nem lembra o que ela faz. A primeira skill é a Suprema, a Ultimate, a Víbora Carmesim. Aumenta a própria perfuração de defesa em 30% por 5 segundos, causa 600% de dano ao inimigo com maior ataque, não pode ser bloqueado ou esquivado e aplica marca da víbora ao inimigo, aumentando todo o dano recebido por ele em 25% durante 5 segundos. A segunda skill é uma skill de ciclo, chama Chuva de Flechas, faz com que todos os aliados atirem 5 flechas no time inimigo. Cada aliado do campo vai atirar 5 flechas, tá? Não é o time inteiro atira 5 flechas, não. Cada aliado vai atirar 5 flechas independente dos outros. E ela também atira 5. Cada flecha causa 120% de dano e reduz a defesa dos inimigos em 40% por 4 segundos. Se um ataque for crítico, aplica uma camada de luz da lua até 2. Se ela tiver com Artemis em campo, ela vai acumular camadas de luz da lua de acordo com as camadas da Artemis mais as camadas dela, tá? Isso também contabiliza com as camadas da Calypso, porque a Calypso aplica 2, ela aplica 2, mas a Artemis tem um limite maior de camadas, ou seja, vai juntar a dela com a da Calypso com a da Artemis, por isso o combo das 3 é bem interessante, tá? Quando atacar um inimigo com marca da lua, a perfuração vai aumentar em 10% para cada marca da lua que o inimigo tiver. Ataques críticos reduzem a recarga dessa habilidade em 10%.
A terceira habilidade é a habilidade de abertura. Abertura de habilidade. A habilidade de abertura chama Rastreio. No início da batalha, marca o inimigo à sua frente, reduzindo em 90% o dano causado por ele. Também rouba 90% do poder de ataque da velocidade do inimigo e devolve gradualmente ao alvo dentro de até 9 segundos, tá? Lembrando que eu estou fazendo aqui o resumo para vocês de acordo com as habilidades no nível máximo, ou seja, nível 3, nível 4, tá? A última habilidade é a passiva, que chama Objetivo Mortal. Para cada 5% de velocidade de ataque adicional, a taxa de acerto crítico aumenta em 4,5%. Para cada 5% de poder de ataque adicional, o dano de ataque crítico aumenta em 7%, tá? Aqui na armadura dela, no armadura 1, quando o objetivo fatal causa dano crítico, ela recupera 250 pontos de cosmo. No 10, quando o objetivo fatal causa dano crítico, cause 2,5% de dano adicional à vida máxima, não podendo ultrapassar 100% do ataque dela. No armadura 20, quando a ult dela ataca o alvo, aumenta o tempo de recarga das habilidades de ciclo dele em mais 3 segundos. No armadura 30, marca da víbora não pode ser purificado, todo dano recebido pelo alvo aumenta em 50% e durante esse tempo, vida e cosmo não podem ser recuperados pelo alvo de nenhuma forma. Não vai valer vampirismo, roubo de vida, cura, não adianta, tá? E personagens também que dão haste, que dão aceleração de cosmo também não vai funcionar no alvo. Aqui na constelação dela, no C3, efeitos negativos de rastreio só podem ser removidos por purificação forte. E no C9, ao fim de rastreio, libere rastreio novamente com metade dos efeitos da primeira vez, priorizando alvos que não foram selecionados anteriormente por essa habilidade. Agora vamos aqui dar um geral na amizade dela e depois eu falo pra vocês alguns combos bons pra essa personagem, tá? A amizade dela com a Calypso reduz o tempo de recarga das habilidades de ciclo em 12%, até um máximo ali de 36% no nível 30 de amizade. A dela com a Artemis, inimigos atingidos por habilidades de ciclo terão a cura reduzida em 25% por 5 segundos, até ali 75% na amizade 30. E o dela aqui com a Iolia e Queen, a velocidade de ataque aumenta em 10% e ataques básicos causam 10% de dano adicional a inimigos com efeitos de status, ou seja, queimação, sangramento, lentidão, veneno, eletricidade e etc, etc. Até um máximo ali de 30% em ataque speed e 30% de dano adicional. É uma personagem aí excelente, tá? Pra mim é uma das cartas de personagens que eu mais gosto. Pelo combo dela com a Iolia e Queen, eu vejo possibilidades de uso dela no time de boss, mas não é uma certeza, sabe? Não é uma certeza, uma totalidade ali. Até porque eu até hoje não vi ninguém utilizando, mas eu vou dar uma upadinha nela mais pra frente, colocar uma constelação nela, pelo menos um C3, e vou dar uma geral aí pra ver como é que ela vai se comportar, tá? Mas agora combos pra ela, vamos no básico aqui. Hecate, Artemis, Calypso. E pode dar algum complemento, uma Athena, um suporte, assim, alguma coisa. Ela roda muito bem no time de Artemis, vai rodar muito bem com Toma. Vai rodar muito bem com personagens que causam efeitos de status, ou seja, os dois Aeolias, com o Ikki Divino, com o Suikyo, porque congelamento também conta como efeito de status. Vai rodar muito bem com personagens de veneno, personagens que causam sangramento, como o próprio Queen, o Shura e etc. Só que assim, ela é uma personagem um pouco papel, então você tem que ter um pouco de cuidado. Cartas pra ela você vai priorizar ali velocidade e dano, tá? Pode pôr alguma defesa, tipo redução de controle, a carta do espelho ali e tudo mais, só que eu prefiro priorizar ela com velocidade de dano, porque ela é o tipo de personagem que ela foi feita para causar um alto dano explosivo ali nos inimigos. Além dela fazer o time bater muito, só que o time bate de acordo com o ataque dela. Então ela tem que ter bastante ataque para chuva de flecha matar ali, ou então causar bastante dano nos inimigos, porque dá muito dano essa skill de fazer os aliados baterem com flechas, tá? No mais, é uma personagem que eu acho que compensa muito, porque ela ajuda muito no PvE do jogo. Como vocês podem ver, eu já mandei alguns shorts aqui no canal, que mostra ela de frente, principalmente para ser de Sagitário em fase do PvE. Principalmente quando o ser de Sagitário vem ali nível 900 com a armadura de constelação topado. Aqui no servidor chinês já tem fase que tá assim. Você põe ela, ele pula, não mata ninguém porque tá ali com menos de 90% do dano. Só com 10% do dano total dele, se torna muito eficiente para dar counter. Tem personagens chatos.
counters pra ela, personagens de gelo, personagens com alto dano, personagens que causam o tipo de controle direto, como Saga Maligno, Cano Marinho, Cano de Luz, vão ser personagens que vão atrapalhar ela. Caim vai ser um personagem que vai atrapalhar muito ela. Tem que ter um certo cuidado com o Hades ali também. Personagens como a nova Athena Astral vão dar uma atrapalhada muito grande nela, porque ela tem ali umas habilidades de ciclo bem boas, e a Athena ela cancela passivas e habilidades de ciclo. Ser divino também na reta dela dá muito trabalho para essa personagem, então de preferência não colocar. No mais, ela é uma personagem que vai se encaixar muito bem aí em quase qualquer formação, se for uma formação bem estruturada, bem pensada, tá? Ela precisa de um suporte bom, precisa de uma front de time boa, porque normalmente ela não vai jogar no front, senão ela vai derreter muito rápido. Pode combar muito bem com personagens de trevas, como o próprio Hades, pode combar com Hypnos, com Pandora, com outros personagens assim, e no geral vai ser uma personagem bem útil para vocês terem na conta, pelo menos 13 a 14 estrelas, se vocês não quiserem platinar, se vocês não quiserem topar. Mas até então, dos personagens de flecha que veio, o único realmente obrigatório é o Ox de Touro, tá? Fora isso, gente, antes de acabar o vídeo, eu quero mandar um salve pra Krika, que ela me pediu lá no grupo, e eu já ia esquecendo, porque a cabeça aqui varia muito, então às vezes eu esqueço das coisas. Então um salve, um grande abraço pra você, a dicção hoje tá maravilhosa. E é isso aí, gente, falou, valeu, até a próxima e let it go!